E aí, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Nelson e nesse vídeo eu vou falar para vocês algumas curiosidades sobre a Apple. Roda a vinheta! A Apple foi fundada em 1974 por Steve Wozniak e Steve Jobs. O nome da Apple Computer é uma homenagem à gravadora Apple, fundada pelo grupo Beatles. O nome Macintosh é uma referência às maçãs Macintosh, fruta muito comum nos Estados Unidos. Era uma fruta bastante apreciada por Jeff Haskin, um dos primeiros idealizadores do Macintosh. Os computadores Macintosh são normalmente conhecidos como Mac. Ele foi o primeiro computador pessoal a utilizar interfaces gráficas. Mas por que o logotipo é uma maçã mordida? Bom, existem muitas controvérsias a respeito disso. Mas uma das hipóteses mais aceitas é que a maçã representa a maçã de Isaac Newton e a mordida representa o senso de descoberta. Outra versão diz que a mordida teria sido criada para que as pessoas não confundissem a maçã com uma cereja, porque é muito igualzinho uma cereja e uma maçã, né? Tem quase o mesmo tamanho. A Apple foi a primeira empresa a usar mouses em computadores pessoais. A ideia de produzir um computador que tivesse interface gráfica e mouse surgiu na empresa Xerox, que foi a grande inspiradora de Steve Jobs. O primeiro computador da empresa era um trambolho, era uma coisa realmente grande, sem muita utilidade. Mas o segundo, o Apple II, era tão fácil de mexer que uma das primeiras clientes da Apple foi o Departamento de Estados dos Estados Unidos, que utilizou o Mac para controlar as armas nucleares. Foi somente com o terceiro computador que a Apple passou a batizar as suas máquinas de Macintosh. O primeiro comercial do Mac foi dirigido pelo cineasta Ridley Scott, que foi o mesmo diretor de Blade Runner e Gladiador. O primeiro Macintosh pesava nada mais e nada menos que 7 quilos. Por falar nisso, você sabia que os primeiros Macintosh foram produzidos na garagem do Steve Jobs? Dizem que Steve Jobs interferia tanto nos projetos da empresa que acabou sendo demitido. O cara conseguiu ser demitido da própria empresa que ele criou. Mas Jobs conseguiu, fora da Apple, ele fundou uma companhia chamada Nest. Quando deixou a Apple para fundar a Nest, Steve Jobs fez uma profecia que felizmente nunca se concretizou. Disse ele: "Os Macintosh desaparecerão em pouco tempo, e isso é algo muito triste." Com o tempo, a Apple comprou a Nest e chamou Jobs de volta. Na época, a empresa estava em sérias dificuldades financeiras. Agora, no papel de consultor, uma das primeiras medidas foi lançar um novo computador, mas um novo conceito de computador. Foi assim que nasceu o colorido iMac, uma máquina que conjugava CPU e monitor, e que, além de tudo, era muito bonita. A Apple foi a primeira empresa a popularizar o gravador de CD. E vocês sabem o significado de iPod? A sigla iPod significa Portable On Demand. O I na frente do nome significa apenas eu. O aparelho foi lançado em outubro de 2001. O iPod deteve em países como Estados Unidos 90% do mercado de MP3. O iPhone foi lançado em 2007 como uma das grandes novidades da Apple. A recepção foi tamanha que o seu lançamento provocou filas em diversas cidades do mundo. Todos queriam levar o primeiro aparelho para casa. A Apple vende cerca de 73 mil iPhones por dia. 10% dos usuários de iPhone declararam viciados no aparelho. E desses 9% admitem que até já fizeram carinho no celular. O iPad é um aparelho do tipo tablet, lançado pela Apple em janeiro de 2010. É um aparelho intermediário entre um notebook e um iPhone. Utiliza o mesmo sistema operacional do iPhone, mas sem a função de celular. Possui tela touchscreen e navega na internet. Uma das maiores sacadas comerciais de Steve Jobs e da Apple foi o lançamento da loja virtual de downloads iTunes. Desde 2003, ano em que entrou no mercado, a iTunes vendeu mais de 10 bilhões de músicas, gerenciou o download de 10 milhões de aplicativos e acumulou informações dos cartões de crédito de 160 milhões de pessoas. Antes do sucesso do iPad e do iPhone, a Apple lançou um computador chamado de Mac Mini. Como o próprio nome dá a entender, não passa de um iMac em miniatura. O Mac Mini não possuía mouse, teclado e monitor e tinha o formato de uma caixa. Infelizmente, as vendas ficaram abaixo do esperado.
Mas decepcionante mesmo foram as vendas do Power Mac G5 Cool. Em formato de cubo, o produto saiu de linha pouco tempo depois de ser lançado, gerando um prejuízo enorme para a empresa. O estúdio de animação Pixar foi comprado por Steve Jobs em 1986 e foi transformado no mais célebre pioneiro do desenho animado feito em computação gráfica. O primeiro e maior sucesso da Pixar foi o desenho Toy Story. Depois dele surgiu Vida de Inseto, Monstros S.A., Carros, WALL-E e outros. Recentemente, a Pixar foi adquirida pela Walt Disney Company. A compra da Pixar pela Disney fez de Steve Jobs o maior acionista individual da empresa. A revista de negócios Fortune apontou a Apple como a empresa mais admirada no mundo nos anos de 2008, 2009 e 2010. O fascínio exercido pela marca Apple é tamanho que só no ano de 2005 1 milhão de pessoas trocaram pela primeira vez o PC pelo Mac. Destes, 90% disseram que pretendem continuar com a marca. Vocês já ouviram falar de Jonathan Ive? Pois já estava na hora de conhecer esse cara. Ive é o principal responsável pelo design dos produtos da Apple, do iMac colorido ao iPhone. Quase todos os produtos da empresa nasceram nas pranchetas de Ive. Um curioso fato sobre o inglês Jonathan Ive: antes de desenhar os computadores da Apple, ele trabalhava desenhando banheiras. Com certeza o salário dele aumentou só um pouquinho, né? De banheiras passou para iPhones. Outra curiosidade também é que o iMac é o computador preferido das gráficas, empresas de design. Porra de telefone! Alô? Boa tarde. Deu uma saidinha, você poderia ligar daqui uma hora mais ou menos? Agora eu não lembro o celular dela. Não, é o irmão dele. Olha, liga daqui mais ou menos uma meia hora, é possível? Que ele já vai estar aqui já. Isso. Tá bom, obrigado. Ai, droga! O mais novo lançamento da empresa foi o Apple Watch, um relógio extremamente moderno. Diríamos que é como se fosse um computador de pulso. Tá mais para isso do que para um relógio. A Apple foi apontada no início de 2015 como a empresa mais valiosa do mundo, com um valor de mercado aproximadamente de 128 bilhões de dólares. Vocês têm ideia do que é isso? Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like. Se inscrevam no canal para vocês estarem recebendo os próximos vídeos e irem se mantendo ligados, tá bom? Aquele forte abraço, fiquem com Deus e até mais!